Processo de autocura. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las de acordo com o tipo de descarga que propicia. Pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons, a benefício do próximo, bem como do próprio, trabalhando-a para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Assim, diante de sofrimentos advindos, particularmente de enfermidades, deve-se levar em consideração alguns fatores, a fim de propiciar-se a autocura, por elasticidade de aplicação, quando necessário, direcionados em favor de outros enfermos. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Mais uma vez agradecer pela presença de todos vocês, do plano físico, e o número, no mínimo, 1000 vezes maior de outras frequências de vida, não só o que nós chamamos de plano espiritual. Porque todos os seres são multidimensionais. Você sabe disso, né? Que você existe em múltiplas realidades simultâneas. E o tema é autocura. Se é auto, vem de dentro. Porque filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho e filho de Deus é Deusinho. E foi Jesus que nos lembrou que somos deuses, decretou, farão coisas maiores do que agora faz, e mostrou onde está o patrimônio para fazê-lo. O reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus, para quem não sabe, é o que nós construímos através dos milênios. O Evangelho compreendido e vivenciado por cada um de nós. Então, se é alto, é de dentro para fora. E até, acho que é 10 para meia-noite que nós vamos terminar a fala. E eu falo enquanto eu não tirar o pé do chão. E você fica olhando se eu vou tirar o pé do chão. A hora que eu não conseguir ficar mais com o pé no mesmo lugar, aí eu paro de falar. Trato feito? E olha que eu fico 3h30. Porque eu não estou mais no corpo. E quem tem evidência ou clarividência já está vendo isso acontecer. Porque a nossa consciência fraciona durante a palestra e dá assistência em especial para cada um de vocês na plateia. É o que nós chamamos de mediunidade de cura, que Bezerra de Menezes mudou para a oratória, porque eu vi isso na obra dele, chamada A Cura pelo Amor, e eu tenho o direito de pedir. O não eu já tenho. E ele aqueceu e a mediunidade foi mudada para a oratória. Antes eu ficava limitado em algumas macas, só lá na toca do meu coelho lá em Três Lagoas. E como mudou para a oratória, expandiu-se as possibilidades. Tudo bem? E às vezes, como nessa última viagem, agora que eu cheguei outro dia da Bahia, fazemos 3 eventos seguidos, sem sentir um ínfimo ou ínfima sensação de cansaço. Alguém quer me ajudar a falar? Pode ser você, Júlia?
Se eu alcançar, você vem. Tá? Então está feito. Agradecemos a presença do seu Gilberto e a dona Vilma, que vai nos receber amanhã lá no Centro Espírita Ismael, de Três Fronteiras. E lá o tema será o poder da oração. Então, o ciclo de palestra, por exemplo, que nós fizemos na Bahia, foram 16 eventos, eles têm uma sequência, por mais que eu não programe, a espiritualidade programa. Porque eu só sei o tema até agora, a hora que eu começar a falar, é como se eu estivesse fazendo um download em alta definição. E quem for assistir as palestras desse ciclo, que vai estar uma playlist só para elas, vocês podem pegar do início, vocês vão ver o enredo, onde vai dando sequência. Tanto que hoje, a autocura, o mais potente mecanismo para que ela aconteça é a oração. O energismo que a oração vai movimentar é o Evangelho. E eu não sei por que Dona Cidinha Ávila escolheu Eu Sou o que Penso e Vivo o que Falo para abrir o mês espírita domingo. E amanhã também a gente está abrindo o mês espírita de Três Fronteiras. E o Luciano no sábado escolheu o mesmo tema. Como eu estou falando para mim, com certeza eu preciso ser o que penso e viver o que falo. Comece respirando com suavidade, desejando acalmar o corpo, para não sentir o cansaço que às vezes sentimos, que para mim é moleza, como eu disse a vocês. Agora vocês ficarem sentados durante 1 hora não é tão simples. Então respirem com suavidade, se acalmem, se asserenem e pensem também em sair do corpo, para não sentir o desconforto físico, nem o cansaço, nem a necessidade fisiológica de ir ao banheiro ou tomar água. Eu tomei um pouquinho de água antes, vou procurar não tomar mais, para não perturbar vocês, porque se eu tomar, vocês vão sentir vontade, não vão? Pode acontecer. Só que nós fazemos uma conexão com a jarra e com o copo. E normalmente conseguimos extrair de lá o que necessitamos para falar com vocês. Então, quando falamos de autoconhecimento, se fosse falar de um veículo, eu saberia a marca, o ano, o modelo e do que ele é feito. Se eu for falar de autodescobrimento em relação a esse veículo, eu vou estudar como ele funciona. Se for auto-amor, como consertá-lo. Se for auto-realização, dar uma carona para você quando eu estiver dirigindo. E se for auto-iluminação, semelhante ao que Ayrton Senna fizera. Ele, o veículo, e o veículo que ele pilotava, era uma só coisa. Se nunca estudou sobre ele, na escola nunca falaram para você estudar alguma coisa sobre Ayrton Senna, o carro era uma extensão dele próprio. Ele se sentia um. E ele sabia cada peça do seu carro desde a época do kart. Desmontava tudo, sabia o funcionamento de cada uma. E quando falamos de autocura, quanto mais vocês souberem do que o corpo é feito, a mente, o próprio espírito ou a alma, mais fácil ficará. Porque nós chamamos isso de anatomia, saber do que nós somos constituídos. E a função do nosso primeiro livro é esta. Mas não só isso. E depois do segundo estágio, que é a fisiologia, como ele funciona. Depois, o auto-amor, como curar-se. A autorrealização, auxiliar o outro a curar-se ou a andar com as próprias luzes.
E a autoiluminação já não tem mais diferença entre mim e o outro, o piso, o teto. É a mesma energia que compõe todas as coisas. Então a batatinha que você come hoje vai ser parte da sua consciência amanhã. Ou da memória que você quiser mais expandida para lembrar de mais coisas, para fazer conexões, os raciocínios. Se eu não me fizer entender, depois tem mais 2 horas de perguntas e respostas após a meia-noite. Combinados? E eu vou bem na câmera lenta. Porque quando falamos de encarnação, muitos no meio espírita mesmo, sem falar dos outros estudos filosóficos, científicos e religiosos, pensam que o que está encarnado é o espírito como um todo. Ou me enganaram, ou o que eu vi fora do corpo foi algo diferente. Porque eu me vi falando comigo mesmo em múltiplas existências de 8.000 anos no planeta Terra. E olha que era muita gente. E isso está em Kardec. Isso está na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro. Pode ir lá e estudar o sono do espírito. O espírito encarnado, ele desencarna e depois conversando com as suas outras vivências. Do contrário, como eu poderia me transformar em eletricista, indo dormir, intencionando fazer um projeto diferente em minha casa? Não achava ninguém que encarava, porque era bem complexo, para economizar energia, e ela gasta 1/4 da energia que as outras do mesmo porte gastam. E eu amanheci eletricista. De onde? Vem de grátis? Eu acessei o que eu já sabia. Como aquela jovem senhora, mãe, a filha morrendo afogada na piscina, não sabia nadar, só pensou em salvar a filha, e quando ela salva, ela percebe que andou por cima da água, sem afundar. Como? Jesus não andou? Como aquela outra mãe, vendo o seu filho embaixo de um caminhão 3/4, ele não estava totalmente descarregado, mas só o peso dele já é isso. O Aziz, eu acho que eles até erraram a conta, de 1,5 toneladas, ela ergueu o caminhão com uma mão e tirou o filho com a outra. De onde ela tirou essa força? Ou de onde uma lagartixa tira a energia para construir um rabo novo em pouco mais de uma semana? E nós acreditamos que um dia fomos lagartixa. Você foi? Eu quero saber qual a tecnologia dessa lagartixinha branquinha que fica dentro da casa, que engole um escorpião inteiro, e o veneno dele. Ela tem um antídoto? Vocês já viram ela fazer isso? Ela faz isso porque eu vi, não foi alguém que me disse. Simplesmente, dependendo do porte dela, do tamanho do escorpião, ela, numa bocada só, ela engole um escorpião inteiro. E vocês têm o ato de engolir sapo e transformar em flores? Ou engole o sapo e fica entalado na garganta, gerando pedra nos rins, às vezes até outros processos enfermiços, até o câncer, por má água, por ressentimentos, às vezes pela maledicência, pela maldade, pela mentira e tudo mais. Quando vocês respiram, vocês prestam atenção no que estão fazendo? Estão presentes? Porque para curar-se sem o auxílio de nada externo, eu preciso prestar atenção. E a recomendação de Jesus, como está em Marcos 13:33, não foi só vigiai e orai. O primeiro item, olhai.
Então olhe, observe o que você quer que a vida te forneça para construir a sua nova realidade. Porque a energia está aqui, nós estamos mergulhados dentro dela. Um oceano de energias, que nós chamamos de fluidos. Olhai e escolha o que pretende. Agora vigie o que você escolheu, porque no mínimo vocês vão receber sementes e no máximo sementes, porque ninguém vai dar o fruto pronto para quem quer que seja. Então a cada um conforme o seu esforço, as suas obras. E depois orai, e a oração é ação. Vamos orar o Pai Nosso de novo? Tudo outra vez? Vocês só mentalmente. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Assim seja, é a assinatura se você concordar com isso. Esse é o Pai Nosso em aramaico, conforme o pós-doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas. Então respirem mais uma vez e comece a imaginar o que vocês estão recebendo pelo ar que respiram. Todas as essências da natureza estão no ar que nós respiramos. Todas. Então imagine um simples vegetal fazendo a fotossíntese, liberando no ar o que há de mais puro nele, o oxigênio, por exemplo, que não é apenas oxigênio, com tudo que de nobre e belo ele tem. E isso imaginando que ele não está ofertando nem flores, nem frutos ainda. Porque eu conheço uma espécie de jambo, o vermelho, que eu conheci na primeira vez lá no Pará, em Tucumã. Tem uma espécie desta mesma família, só dá folhas, nunca floresce. Outras folhas e flores e nunca frutesce. E só a terceira geração que folhas, flores, frutos. E eu plantei no meu quintal. Espero que ele já venha pronto, com a experiência para... Folhas eu já tenho. As flores ainda não vi. Que ele possa frutificar-se também. E para ele animar um pouquinho, eu coloquei o jambo amarelo. Para eles não ficar com inveja um do outro, para produzir, ficar competindo. Então cada um vai fazer o seu papel. Então, quando inspiramos, estamos nutrindo o corpo em mais de 70% de tudo que ele necessita. E se eu souber enriquecer o ar que respiro com o que penso e sinto, eu vou multiplicar só exercitando a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, o amor, o apreço. Segundo o experimento científico, eu vou fortalecer o meu sistema imunológico em 300.000 vezes. Se isso fortalece o meu sistema imune, por mais que fosse apenas 5 vezes, vai enriquecer o ar na mesma proporção. Ele pode tornar-se um veneno ou um remédio, vai depender do que pensamos. Porque o nosso pensamento cria a forma de tudo que necessitamos. O nosso sentimento dá vida, qualificação ao que estamos pensando.
a nossa palavra mentalizada ou verbalizada coloca em movimento o pensar e o sentir. E a nossa atitude finaliza na concretização. Por isso, dizer eu perdoo você é simples. Mas será que eu perdoo a mim? Porque falar da boca para fora que perdoa, você consegue esquecer das ofensas? Jamais esqueceremos, só vamos lembrar com um estado de consciência, de compreensão o porquê o outro fez aquilo. Porque perdão não significa esquecer ofensas, significa compreender o porquê a criatura nos caluniou, nos difamou, usou da maldade, da maledicência, da fofoca, etc. Então, compreender. E quando tomamos consciência disso, quando eu perdoo, eu me liberto da energia agressiva do outro. Agora, isso não quer dizer que o outro não tem a sua parte a fazer. A partir dali é com ele. Porque o perdão de quem foi ofendido não vai libertar o outro da correção. Eu gostaria que você me perdoasse, só isso? Mas eu roubei você. E o que eu roubei daria para você comprar, às vezes, uma casa, um sítio, um carro novo, e é só isso? Reconheço meu erro. Não, reconhecer é o primeiro passo. Arrepender-se para não fazer de novo, o segundo. Agora eu tenho que te devolver o dinheiro suficiente para você comprar o carro, o sítio, a casa e tudo mais, e todo o prejuízo moral, porque o câncer é o karma do prejuízo que damos aos outros. E você vai assistir às últimas 2 aulas somente, falando da homeopatia no câncer e o passe no câncer. Mas ambos, por ser os mais eficientes na cura do câncer, a bioenergia e a homeopatia, ela não isenta o paciente da transformação moral. Porque a transformação estrutural do pensar, do sentir, falar e agir é que vai corrigir o que nós gravamos em nosso próprio psiquismo. Nós chamamos só de perispírito, mas não é só no perispírito que está gravado. Porque o que está animando esse corpo é um perispírito que foi criado aqui, no ato da encarnação, segundo Kardec, na velocidade da luz, que é na velocidade de um relâmpago. Mas cada vida tem um perispírito, porque animamos um corpo. A soma de todos esses perispíritos é que compõe a nossa memória global, nossa caixa, que pode estar em 4 lugares diferentes. Na superconsciência, que é o reino de Deus em nós, no que há de mais nobre e belo em nós. No inconsciente, que é o que há de mais primário em nós. No subconsciente, que é uma mistura de ambos, do que eu quero transformar e as potências para transformá-lo. E o consciente é onde nós estamos, para usar a nossa inteligência, segundo o nosso conhecimento, o nosso poder imaginativo. Porque se eu não tenho inteligência do que eu vou pensar, eu não consigo imaginar o transplante de célula-tronco com a mente. Vocês conseguem? Onde estão as células-tronco? Querem consertar qualquer coisa na estrutura cerebral, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, além de cientista, professor de medicina e espírita consciente. Está mais para Bezerra de Menezes a forma dele agora. Vocês já viram o menino? Deixou a barba. Está bem caracterizado. Só que ele fala que o mentor dele é André Luiz. E ele praticamente está usando todos os recursos que ele tem, construiu uma universidade chamada Uniespírito, ou Universidade do Espírito, para ensinar os seus pacientes a curar-se. Mesmo quando ele usava alopatia,
Ele falava, a responsabilidade de curar é sua. Eu faço o diagnóstico, eu te aponto o caminho, eu posso te dar um remedinho para aliviar os efeitos momentâneos, até você assumir a sua responsabilidade e consertar o que você mesmo estragou. Porque Deus criou doenças, Jesus adoeceu, eu desconheço. Curou alguém, Verônica, por exemplo, lembra da jovem que sangrava? Não era, muitos pensam, como se fosse uma menstruação, não era, era uma hemorragia mesmo. E ela pensou que ao tocar nas vestes dele, que significa a aura dele, ela curar-se-ia. E depois, olhando-a nos olhos, porque é uma das cenas mais encantadoras dos filmes que retratam essas realidades, não fui eu que te curou, a sua fé te curou. E fé para nós é conhecimento. Então vamos começar a curar-nos a partir de agora. Até agora eu enrolei vocês. Consegui? Acalmou todo mundo? Está mais calmo o corpo? Então veja. André Luiz. Se eu quero, eu penso. A maioria vive do pensamento alheio. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Está na obra Sinal Verde, no capítulo 24. Então veja isso na câmera lenta. Se eu quero, eu começo a orar. E oração é um projeto de vida. Nós vamos detalhar isso amanhã. E ela começa na feição de simples desejos, desejos de mudança. E desejos se tornam alavancas que vão mover os sentimentos de mágoa, de ódio, a alguma coisa que queremos transformar em nós. E esses sentimentos vão viajar do coração para o cérebro, ou da emoção para a mente. E quando chega na mente, se transforma em pensamento. A nossa força de atração. Então, se sou eu que penso, eu é que crio o meu pensamento com a oração. Você sabia? E a oração é filha da fé. Então, eu sei o que eu quero. Kardec deixou 2 frases. Na oração, você precisa apresentar-se com humildade e ter uma intenção de mudança. Porque o máximo, nesse capítulo, que é o 27, que fala da oração, o máximo que Deus vai permitir que os seus emissários façam por nós é nos instruir. E às vezes a gente quer a cura pronta. Dr. Bezerra, aí a gente descreve tudo o que quer, e se ele não fizer na medida que foi determinado, a gente ainda fica de ponta com ele. Eles vão nos instruir de como fazer. É uma das funções. E na obra A Gênese com Kardec, no item 11 do capítulo 11, Deus fornece apenas a matéria-prima. Cabe ao espírito, de acordo com a sua inteligência, reconstruir ou curar o seu corpo. E ele fala que nesse oceano de fluidos, por intermédio do pensamento, regido pela nossa vontade, nós vamos arrebanhar como se assimilasse uma porção de fluidos, gravar nestas energias as nossas virtudes, as nossas reais intenções. A alegria de viver, por exemplo, a gratidão pela vida, a esperança de melhoras e tudo mais. E eles vão transformar-se no que nós estivermos sentindo. E a mentalização vai conduzi-los para onde quisermos que eles sejam levados. E Kardec foi muito claro dizendo que o energismo do corpo, por lei natural, ele se renova totalmente em 2 meses. Mas Camille Flammarion
E se quiser procurar em Kardec, e a informação que eu dei antes não é 1864 fevereiro, 1866 mês de junho. Fevereiro 64 é essa que a energia se renova totalmente em 2 meses. Ou em alguns dias, segundo Camille Flammarion, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1. Então, se renova totalmente. Kardec, com a informação anterior, ele fala que uma pessoa de 80 anos já animou 450 corpos em média e às vezes estragou todos. Então, quer ter um corpo novo? 20 dias mais ou menos. Toda a energia se renova. Mas dependendo da pessoa, ela renova num relance. Muito rápido. Então, quando pensamos, o que é que nós estamos criando? O que estivermos pensando. Mas, no mínimo, quando a gente pensa, interage com o que nós chamamos de matéria mental, que é uma transmutação desse fluido que eu falei, esse fluido universal, ou prana universal, como dizem alguns. Então, eu estou interagindo com essa energia e ela vai tomar a forma que o meu pensamento, segundo a minha inteligência, meu poder imaginativo determinar. E vai ter a qualificação que as minhas intenções, os meus valores, serem colocados em ação. E, ao mesmo tempo, o que eu vou fazer dessa energia após esse primeiro instante, nesse planejamento. Comece a respirar de novo com suavidade e imagine que a cada respiração a gente traz em média meio litro de ar para dentro. E imagine nesse meio litro uma porção do ar do tamanho de uma gota d'água. Imaginaram? Tem alguns trilhões de átomos nesta porção do tamanho de uma gota d'água. E quando a gente pensa, no mínimo a gente cria átomos, segundo Kardec no Livro dos Médiuns. E se eu souber do que eu estou fazendo, eu vou unir os átomos, formar moléculas e construir alimentos ou medicamentos. E se vocês prestarem atenção, na maioria das vezes não estamos com fome, estamos com sede. Por isso, todas as vezes que pensar que estão com fome, tome um copo d'água, mastigando, mentalizando o alimento ou o medicamento. Se o corpo se acalmar e não pedir o alimento, fique com a água naquele momento. Mas se meia hora depois continuar com fome, mastigue devagar. Esteja presente no ato da refeição, que é um dos momentos mais sagrados. Então, a hora da refeição é eu, inteiro na ação. Não tem que pensar em problemas, nem diante da televisão, nem celular, eu e o alimento. Porque ele precisa saber o que eu espero dele. Isso é o Dr. Deepak Chopra na obra Conexão Saúde. Então, suco de laranja, suas moléculas vão combinar com as minhas moléculas. E elas precisam saber o que eu intenciono com o auxílio delas. E agir rápido, porque uma vez exprimido, meia hora depois, 75% já evaporou-se da vitamina C. Uma hora depois, não tem sentido algum trazer o suco que foi exprimido uma hora antes, porque não tem mais nada útil ao corpo. Então, autocura. Vamos bem na câmera lenta. Joana de Ângeles. Desperte, seja feliz é a obra.
O capítulo é o médico interno. Não só ela nos mostra que temos em nosso corpo um médico à nossa disposição, e além disso uma farmacopeia com recursos inesgotáveis no corpo, que bastaríamos ter o conhecimento desse corpo, que tem energia elétrica suficiente. Pode deixar a bebê, não precisa sair com ela não, tá? Choro de criança é música. Se ela não chorar e estiver doentinha, aí é tormentoso. Então ela está desconfortável com alguma coisa. Tudo bem até aqui? O que eu estava falando? Deu um branco. Então, se eu sei que eu tenho uma fonte inesgotável, inclusive ela fala que temos poder no corpo de criar células mais potentes do que a quimioterapia. Ou células com poder quimioterápico. E eu aprendi a fazer isso. Só que eu tenho que estudar os meus tecidos. Saber dentro dos soldadinhos de defesa qual é essa célula que nós chamamos de natural killer. Célula matadora que vai destruir apenas a que está enferma ou desintegrá-la com esse poder quimioterápico. Então, se eu tiver boa vontade, eu vou estudar e eu aprendi, eu sei criá-las e não uso medicação de espécie alguma, como a Ivonete sabe, há mais de 30 anos. Agora, se eu não sei desse recurso inesgotável, essa farmacopeia dentro do corpo, eu morro de sede à beira do poço e vou, como eu fui quando eu ignorava, chegando a tomar 25 doses de medicação por dia, 5 só para dormir. E não dormia, eu ficava num abismo, eu caía no abismo, voltava, caía de novo, que com medicação não se tem sono reparador. Se você tomar água magnetizada, você vai dormir se tiver um plano de voo. Para onde você quer ir durante o sono? Porque dependendo de onde você está, com quem você está, o que você está aprendendo, o que você almeja trazer, é o que a gente chama de repouso. Então, se o espírito está num lugar de aprendizado, trabalhando ou servindo, aprendendo novas coisas, onde ele está, que vai enviando a energia que vai descansar o corpo. Porque dormir 12 horas pensando no que não deve, se acorda mais cansado do que foi dormir. Falo de experiência própria. Então, nem horas de sono garante repouso, nem quantidade de alimento garante nutrição. Então, é como eu estou na hora da refeição. E Kardec fala que no perispírito, que é o gerente do corpo, que ele criou o corpo, e por meio dele se expressa, tem uma fonte permanente de energias. Com o auxílio da mente, da vontade, do pensamento, eu posso condensar nele esses fluidos, criar moléculas saudáveis e consertar o corpo. Está na obra A Gênese. E na mente, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. E em Mecanismo da Mediunidade, 1 ano após, ele repete para aqueles que não acreditaram: queira ou não, cada ser possui no pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E a mente é uma emanação do espírito que sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar, segundo Joana de Anjos, na obra O Ser Consciente. Então nós temos 4 universos e o espírito, além de ter esse potencial fantástico, ele está em conexão com o cosmos. Fonte inesgotável, cosmicamente falando, pelo centro coronário, ele vai canalizar a energia, e pelo centro Kundalini em conexão com a natureza inteira, por intermédio da energia telúrica. Agora eu preciso saber o que sou. Na mente temos, segundo Emmanuel, 4 departamentos básicos.
a inteligência, o poder imaginativo, a memória e o desejo. A memória é um link que eu posso ir para o futuro, acessando a minha superconsciência e trazendo a solução, ou ir para o passado, inconsciente, trazendo a causa do que está causando a confusão no meu subconsciente, ou ressignificar o meu consciente, que significa ressignificar o meu comportamento, porque ele é que define o meu comportamento. Ele gerencia todos os automatismos do universo perispiritual e físico. Respirem com suavidade e cada um mentalizando. Kardec, em Obras Póstumas, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Quando eu fui lagartixa, quando eu fui salamandra, todos esses serizinhos que sabem reconstruir os seus corpos. Entre em conexão com todos os seres dentro de um mundo. Imagine o planeta Terra, por exemplo. E entre em conexão com todos os seres de todos os mundos. Somente com um pensamento bem arquitetado, tendo o bem como propósito. Ele deixa isso bem claro. No Livro dos Médiuns, convenientemente dirigido o pensamento e a vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, dirigidos para o bem. E o bem de todos é o eterno princípio, conforme André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Então, quando formos pensar, o bem de todos, e bem significa a promoção de todos os seres. Então, vai inspirando e criando essa tela mental, como está na sequência de nosso livro, e eu vou ler depois do que o Flávio lera. É uma introdução que ele leu e tem mais 4 etapas. E a primeira etapa, e eu só vou ler 3 parágrafos pequenos para vocês. E Joana de Ângeles assim narra: observe o pensamento. Você observa seu pensamento, de vez em quando? O seu teor vibracional. Qual a sua qualificação? E o que você prefere. Então, observe o seu pensamento, o seu teor preferencial, o seu teor vibracional, a fim de que ele irradie energias positivas e saudáveis, porque é ele que vai curar o corpo. Porque ele está qualificado com os sentimentos. Como que eu faço isso? A atitude imediata que eu já observei, meu pensamento, a sua estrutura, a sua qualificação, a atitude imediata é desejar a saúde com fervor. Desejar curar-se. E depois, eu vou me deixar impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus. Fé inabalável. E depois eu vou trabalhar mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço em favor do bem-estar. Então, passo a passo. Se alguém falou que isso aqui ainda estava confuso, o segundo livro é minucia cada detalhe, por isso que ele ficou quase com o dobro, manual. E agora preste atenção ainda com mais interesse, se assim podemos dizer. As ideias enobrecedoras. Você sabe que a ideia é uma junção de vários pensamentos. Então você pensou isso, pensou aquilo, você está idealizando, hein? Eles juntos formam as suas ideias. Ideias juntas formam planos. E Joana narra assim: as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos campos celulares
harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Então nós sabemos que ideias são vários pensamentos voltados para o mesmo foco, os planos são várias ideias que convergem para o mesmo objetivo, sendo benéficos, ideias e planos serão os portadores da energia equilibrante que nós vamos canalizar, que vai reorganizar os complexos campos celulares, porque o que se pensa e sente se transforma em hormônios, segundo André Luiz. Leis que vão reorganizar e ao mesmo tempo se transforma em bioenergia, que vai ser a matéria-prima para aumentar a produtividade das próprias células, para que elas possam restaurar-se. E como eu faço isso? O indivíduo ou o interessado deve visualizar-se saudável. Cada um imagine-se saudável espiritualmente, virtudes, moralmente, comportamento, psíquica e emocionalmente e fisicamente. Se vejam saudáveis, avance no tempo e se vejam em perfeito equilíbrio, se vejam recuperados. E o segredo para dar certo. Agora imagine-se assumindo novas responsabilidades. Mastigar de 30 a 80 vezes, né, Wesley? Dá para fazer isso? Ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Vou ler de carreirinha. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo atividades que pretende concretizar. Então respirem, crie a tela mental, a imagem do ser ideal. A minha imagem, todos os dias, é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Eu me vejo na ação, diante da ferocidade de alguém, ao invés de soltar as minhas feras, eu abraço-me e mantenho elas na minha jaula. E domo-as, para que elas não mordam, não fira ninguém. Mais pacífico, esta é a primeira etapa. Mais sereno diante das turbulências que a vida nos apresenta. Então a serenidade permite que a gente veja onde está o ponto de equilíbrio. A paz na tormenta. Mais saudável significa que eu respeito a mim, respeito a vida e respeito as leis. Sinônimo de harmonia, equilíbrio, é o que chamamos saúde. E mais feliz, só é feliz quem é livre para fazer somente o bem. E só é livre quem conhece a verdade. E a nossa é o Cristo de Deus, como mestre, modelo e guia. Mas é a verdade ou é o caminho? Ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Joana de Ângeles. Então, tendo o modelo como o caminho da verdade, que é Deus, para encontrar a vida, que é o próprio Deus também, fica fácil. E como atingir isso? Servir pelo prazer de ser útil. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos em si mesma para a solução de todos os problemas, segundo Emmanuel. Pode ir lá em Fonte Viva, capítulo 82, vocês vão encontrar a receitinha.
E quando eu sirvo pelo prazer de ser útil, eu não espero reconhecimento, nem aplauso, nem gratidão. Eu sirvo pelo prazer de ser útil, porque o maior beneficiado com o que eu faço sou eu, com o que penso, sinto ou falo, ou a minha conduta. Respire mais uma vez, se acalmem e comece a conversar consigo mesmo. Tudo está em paz, porque tudo é perfeito como perfeito é o Criador. Normalmente somos nós, as criaturas, que tiramos as coisas do seu equilíbrio, de sua harmonia, e depois rogamos a Deus, em nome do Cristo, aos bons espíritos, que coloque no lugar aquilo que nós retiramos. Respirem, visualizem. Para os que desejam fazer o transplante da célula-tronco. Célula-tronco, na nossa medula óssea, ela se transforma em qualquer célula do nosso corpo, de acordo com a nossa necessidade ou automatismo do próprio corpo. Principalmente nos leucócitos, nas hemácias, nas plaquetas, no tecido sanguíneo, ou a parte sólida do mesmo. Onde eu conduzir essas células, elas sabem fazer o tecido. E a ciência acadêmica, na medicina, ensinaram quem tinha Alzheimer, Parkinson, quem passou pelo AVC, o derrame cerebral, a curar-se os próprios pacientes, induzindo as células para os setores que foram lesados, a reconstruir e chegar a reconstruir artérias do coração. Mas quem tinha o desejo de mudança e participou da própria cura, dentro do que nós estamos falando, autocura, acionando seus próprios potenciais. Rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, que nos capacite à semelhança do que fizera Jesus com Paulo de Tarso, após o Saulo ser derrubado do cavalo. E o Paulo que nasceu, e a primeira tarefa foi questionar: Senhor, o que queres que eu te faça? Então, diante de uma situação, se não sabe o que fazer, questione a Deus, ao Cristo que estão dentro de nós. Se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. O que queres que eu te faça para auxiliar o outro? Ou o que queres que eu faça para resolver os meus próprios problemas? Já que a minha fé, o meu conhecimento, a minha intenção é que vai olhar e selecionar, vigiar e fazer acontecer pela oração mais perfeita, que, segundo Kardec, é a ação consciente. Pensando no bem, sentindo o que está pensando, falando o que está sentindo e viver o que está falando. Respire mais uma vez. Sinta a presença divina, a presença dos benfeitores. E isso que nós estamos fazendo é o passe. A diferença no passe, se vocês entrarem ali na sala, vocês pensam que recebem energias, não pensam? Como que eu posso receber energia se eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável? Eu devolvo energias que eu não trabalhei, e a energia não doada que adoece o corpo. A gente fica levinho porque alguém retira o que não movimentamos. E o máximo, segundo André Luiz, que eles fazem é estímulos para acordar o nosso potencial. Por isso que a gente sai às vezes flutuando animadinho, sem aquela carga densa que acumulamos,
e com as forças e estímulos para fazermos o que precisamos para uma vida plena, saudável e feliz. Então não há diferença nenhuma, ou melhor, durante a palestra, de 1 hora equivale 1000 passos. Você sabia disso? Isso são experimentos levados a efeito. Então, um médico chamado Dr. Newton Zebrak, em Embu das Artes, ele tem um espaço chamado Obreiros do Amor e da Misericórdia. É um pedacinho do céu na terra. E ele fez experimentos antes da água magnetizada e depois. Tirou fotos Kirlian da aura da água antes e depois. E você antes de tomá-la e depois. A sua aura antes do passe e depois de receber o passe. A sua antes da reunião de desobsessão e depois. E às vezes registrava seres intrusos dentro da sua aura, que chamamos de obsessores, depois do passe, às vezes da reunião, já não tinha mais. Antes das cirurgias espirituais, porque ele é médico do plano físico e recebe um médico, Dr. Chan, e faz as cirurgias espirituais. E antes, a aura do pessoal, antes e depois da palestra. Onde vocês acham que a aura aumentou mais? Nesses 5 experimentos. Água magnetizada, passe, desobsessão, cirurgias ou a palestra? Fantasticamente a palestra. Lá vai até 1.500 pessoas. O palestrante tem até 1h30 ou o tempo que ele segurar para até e ninguém reclama, porque sabe que ali é que está acontecendo o tratamento de fato. Principalmente se vocês interessarem pela mensagem e depois, na prática, ver se funciona. Tudo bem? Alguma dúvida? As perguntas é tudo de grátis. Quem quiser estudar, adquira o livro. Agora não compre livro para pôr na estante. No livro tem informação, não tem conhecimento. Conhecimento é quando você estudar e trazer para dentro de você. Aí você tem o conhecimento. Agora, se trouxer o conhecimento e não vivenciá-lo, jamais terá sabedoria. Conhecimento transformado em vivência, sabedoria. Então, são livros que, esse aqui, por exemplo, o pilar, são 3 coisas: querer, saber e fazer. O outro é o que é, para que serve, como usar as 3 estruturas do livro. Esse mostra a origem da vida, sua natureza e sua destinação. Ou seja, de onde viemos, como viemos, por que estamos aqui, para onde iremos e como fazer essa trajetória. E o outro é um passo a passo, principalmente quando fala da oração, bioenergia e evangelho, o que é, para que serve e como usar. 8 capítulos é só para si, para se conhecer e curar-se. E 2 capítulos para você relacionar-se com o meio, com o mundo. Começando pela caridade, que não é dar coisas. É iluminar-se na ação e iluminar o outro para que ele não fique na dependência do que normalmente pensamos que é caridade. Dar o pão a quem tem fome, segundo Emmanuel, é dever. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. Dar o pano, o que sobra do nosso armário, é dever. Ensinar o outro, à luz das nossas nobres ideias e do exemplo pessoal, a ganhar o próprio pano, é caridade. Pode ir lá na obra Luz no Caminho, o capítulo é Dever e Caridade, ou está logo no primeiro item do capítulo 9 do nosso 2º livro. Tudo bem? Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus. E daqui a pouco, quando sairmos do corpo,
continuaremos o nosso trabalho fora do corpo. Pode ser? Quem faltar, eu ponho lá na minha caderneta, nota, a gente nota com vermelho, né? Mas vai dar, vocês vão perceber, se fizer o plano de voo adequado, vocês vão ter a melhor noite de sono que vocês já tiveram. Porque a intenção foi essa. Principalmente nós temos lá aquele menino bonito lá que fala que não está dormindo muito. Ele casou, arranjou um amante, levou para dentro de casa, chamada insônia. Aí ele fica preocupado com ela. Quando ela chega, fala, sente aí no divã, eu vou meditar. Se você quiser aprender comigo, ela aprende e vai embora. Não é minha. Antes ele falou que era dele, falou várias vezes, a minha insônia. Registrou no cartório, tem testemunha, então não é sua. Veio aprender com você como se faz. Normalmente são espíritos que necessitam de auxílio e quer saber para onde a gente vai. Eles vão fazer a proposta para a gente ir para o mundo deles. E se você começa a meditar falando, eu estou indo para aqui, meu plano de voo é esse, quer embarcar comigo? Se não houver interesse, eles vão embora. Se houver interesse, a gente embarca na mesma espaçonave e vamos. Tudo bem? Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.